Eu já estou com a Débora Belotti Zanfrilli, nutricionista, especializada em nutrição clínica, especializada em fitoterapia, e ela está, é claro, no nosso. Para com a sua dieta, você larga a dieta, você só se cuida até nos dias de festa e depois esquece do resto. Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto e vocês devem prestar atenção nas dicas. Alimentação final de ano. Por que as pessoas misturam tanta coisa final de ano? Quero aproveitar e comer tudo num dia só. Pois é, né? Como se fosse acabar amanhã, né? Como se fosse a última refeição do ano. Na verdade, o problema não é uma refeição errada. Então, eu sempre libero os meus pacientes para a ceia de Natal, para que eles façam as escolhas corretas com bom senso. Também não precisa comer tudo como se o dia fosse acabar ou o mundo fosse acabar no outro dia, com bom senso. E logo em seguida retorna ao planejamento alimentar. Porque o problema são as sobras, que a gente deixa na geladeira, aquele docinho que sobrou, aquela sobremesa gigante, vai comendo até o ano novo, né? Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Aí que vai ser complicado, essa cascata, uma somatória de calorias. Um erro, qual é o maior problema da maioria da população, né? Dos pacientes que a gente vê em consultório? Um erro não é tão problemático. Um exemplo, um pedaço de bolo de festa de 500 calorias, cheio de gorduras saturadas e açúcar e etc. Tudo bem, você achou que mereceu, comeu. Ou panetone, que seja do final do ano. E aí, o pensamento deveria ser, vamos interromper por aqui, retomar o meu planejamento e vou fazer correto este resto do dia. Ou vou tentar ajustar e equilibrar. E a maioria das pessoas já desencadeia um pensamento sabotador diferente. Já que eu comi esse bolo, eu sou permitida comer a batata frita, o churrasco, a cerveja, quanto eu quiser. E aí vira uma bola de neve, uma cascata. O que não traria impacto no peso dele, nem na balança, nem na saúde, se torna no mínimo meio quilo de gordura em um dia só. Então é essa cascata e o emendar do Natal e Ano Novo, né? Porque geralmente as comidas são bem gordinhas, né? Bem calóricas, que é o frisante, um champanhe, que é o vinho e assim por diante. Tudo tem muita caloria. Na verdade, as comidas do final de ano, né, são repletas de sabores. Quando você é repleta de sabor, envolve muito açúcar, muita gordura, o álcool. Então, na verdade, assim, durante todo o ano eu venho preparando os meus pacientes para que eles entendam, né? Não é só nos dias antes que antecedem o Natal. Então, quando chega naquele dia, a gente faz um exercício só para fixar o que foi passado o ano todo. Mas, assim, na verdade, eles têm livre desde que eles tenham bom senso. Eu sempre faço eles se interrogarem, né, em mente. Será que vale a pena? Será que é isso mesmo que eu planejei? Será que eu estou distanciando do meu objetivo se eu comer a mais do que eu deveria? Será que a bebida alcoólica que vai virar açúcar no sangue eu deveria comer a sobremesa logo em seguida? Como é que eu posso administrar para o impacto não ser tão grande, né? Estamos falando de indivíduos normais, né, Tamires? Porque se a gente estivesse falando de diabetes ou hipertensão, as recomendações são um pouquinho mais delicadas. Vamos falar de um produto que é bastante usado, né, nas grandes festas de final de ano. Peru, chester, bacalhau e costela, o costelão. Se for para comer, qual eu poderia optar? As aves são bem mais saudáveis do que a costela, a carne vermelha, pelo teor de gordura saturada que contém. Porém, nós temos que tomar muito cuidado com os defumados, né? Então, a gente tem o tender, né, defumado. Às vezes, os defumados, eles agregam substâncias cancerígenas. Então, bom senso que eu digo assim, já que esse é defumado, eu vou pegar um pedaço menor, já que esse chester é como um frango, uma carne branca mais saudável, um pedaço um pouquinho maior. E se, dependendo do objetivo da pessoa, do paciente, às vezes nem come a costela durante todo o ano e deixa as aves no final do ano, já que vai ter uma farofa ou um arroz que tem um pouco mais de gordura, né? Às vezes eles utilizam bacon e outros adereços na farofa. Então, a gente abre mão um pouco da gordura saturada da carne. É uma época boa para aproveitar as aves e os peixes. Peixe sempre é bem-vindo, né? Muito. Mas depende do molho. Depende do molho, com certeza. É que nem o macarrão, né? Muita gente pergunta assim, o macarrão engorda? Ele é um carboidrato, né?
mas ele fica um pouco mais calórico. É com o molho, lógico. O acompanhamento é determinante. É igual uma salada, né? Eu posso ter uma salada correta e eu posso ter uma salada que tenha mais caloria que uma própria macarronada. Exatamente. Então, vamos cuidar. Eu quero te fazer a pergunta a respeito de panetone diet. Para quem está fazendo dieta, um panetone diet vai bem? Depende do objetivo, depende do paciente. Por exemplo, os diabéticos, né? Eles têm que economizar carboidrato. Então, para eles, 5 ou 10 gramas de carboidrato faz diferença na glicemia. E aí a gente olha no rótulo, uma fatia de panetone diet tem tanto de carboidrato, enquanto que o outro tem o dobro. Então vai valer a pena, independente das calorias. Então, um dos problemas da obesidade no mundo, que eu sempre comento com meus pacientes, não é a gordura, que a indústria sempre fez acreditar que a gordura era culpado, né? De engordar, colesterol alto, etc. Claro que existem gorduras do mal, que foram inventadas pelas indústrias, como as trans, né? As gorduras saturadas também em excesso, são ruins. Mas o maior problema é o carboidrato. Então, assim, se eu consigo economizar carboidrato, é mais importante do que economizar gordura. Isso eu ensino muito aos meus pacientes. Então, às vezes, um produto que é diet, muitas vezes ele tem um nível de carboidrato menor do que o outro que não é diet. Então, eu tenho que dar valor a ele. Agora, claro que eu tenho que dar uma olhadinha nos ingredientes, pela ordem, os conservantes e tudo que ali os contém. Às vezes, um requeijão light pode ser pior que um requeijão normal, porque o requeijão normal tem uma gordura boa, saudável, e o light é cheio de maisena, amido de milho, né? Para não falar a marca. E aí nós temos um aumento de carboidrato, onde aumenta o índice de obesidade e diabetes e doença no mundo, e abaixando o consumo de gordura. Então, o light e o diet nem sempre vai ser a melhor opção. Depende do caso do paciente. Viu que bom? Ótimas explicações. O rótulo, sempre ele fala a verdade? Eu falo, tem muito paciente que questiona, né? Posso acreditar no rótulo? Eu falei assim, se a gente não acreditar, amigo, né? Nós vamos acreditar em quê, né? A Anvisa está aí para fiscalizar toda a parte da fiscalização. Então, assim, acontece de pegar, né, pouco tempo saiu matérias assim que a gente fica assustado, né, no molho de tomate, esses tempos saiu uma matéria bem feinha, esses tempos do leite também, né? Então, assim, quanto mais in natura, melhor, sempre. Tudo que eu tiver acesso mais in natura, melhor do que industrializado. Mas no mundo em que vivemos hoje, eu sempre questiono. Será que está tão acessível para todo mundo o in natura? Né? Então, o mercado acaba sendo uma via de acesso mais rápido, mais fácil, tudo, e a gente acaba consumindo. Então, a gente tem que passar uma seleção, realmente, fazer um julgamento. Eu tenho um site que, às vezes, eu consulto, que eu acho bem interessante. Chama Fechando o Zíper, www.fechandozíper.com.br. Eles classificam os alimentos industrializados por cor e por notas. Então, quanto mais produto químico ele tiver, a nota mais baixa, cor vermelha. E quanto mais qualidade e nutriente tiver, uma cor verde e uma nota maior. Então, dá para a gente dar uma olhadinha quando a gente tem dúvida dos industrializados no mercado. Uma dica Ótimo. legal. Vamos para uma outra situação. Pimenta na comida. Vamos falar do dedo de moça, a pimentinha vermelha. A pimenta vermelha é ótima, porque ela contém capsaicina, que ajuda a emagrecer por acelerar um pouquinho o metabolismo. Claro que existem pessoas que são intolerantes ou que não podem por alguma doença gástrica ou intestinal. Mas em tratando de indivíduo normal, ele vai ser termogênico, ele acelera um pouquinho a queima de gordura. Ótimo. Isso é bom. Batata doce. Ótimo, opção. Estou no caminho certo. Tá. O problema é a quantidade. Essas últimas consultas mesmo, eu peguei um caso de uma paciente que ela colocava batata doce em todas as refeições. Era café da manhã, lanche da tarde. E aí tem outras fontes de carboidrato interessantes, fora a batata doce. E dependendo da quantidade que eu comer, mesmo sendo saudável, isso vai te engordar. Então a gente tem que ter bom senso e fazer a combinação correta no horário correto. Se fez atividade física ou não, né? Tem tudo isso, pré e pós. Eu gosto. Pimenta, batata doce é comigo mesmo. Vamos falar de um outro assunto também, que não é só para final de ano, não, mas sim todo final de semana, e muita gente tem por costume todos os dias. Sobremesa. Eu sempre prefiro uma fruta. Saudável. Agora,
tem gente que todo dia após o almoço tem que comer uma sobremesa. Eu tenho vários pacientes que a gente encaixa, eu chamo de docinho. A gente estabelece uma cotinha, que claro que pode ser convertida essa cotinha em fruta, que é mais saudável, que eu sempre vou estar estimulando. Mas às vezes a gente tem que passar degraus, né? Eu brinco com o paciente assim, eu falo, olha, esse primeiro cardápio você não mostra para ninguém. A gente fala brincando, porque a gente tem que respeitar a individualidade, né? E às vezes a pessoa que ela é viciada nesse docinho depois do almoço, é melhor que eu contabilize, organize, mostre os mais saudáveis dos industrializados. E ela tem opções do que ela comer escondido e fizer a pior escolha, né? A programação é melhor. A fruta sempre vem. Sempre vai vencer, né? O teor de fibras, vitaminas, minerais e água. Deus é perfeito em toda a tua criação. Quanto que eu posso comer de melancia no dia? 120 gramas de melancia sem casca e sem caroço já vai impactar em torno de 10 gramas de carboidrato, ou seja, 10 gramas de açúcar no seu sangue. Já é uma quantidade significativa. 120 gramas é uma fatia média de melancia. Não é muito. Tem muitas pessoas que comem meia melancia, não? Fácil. Uma vez eu falei para vocês que eu estava engordando só por causa de fruta, né? Mas eu comia fruta, comia laranja, maçã, tudo que tinha direito, e melancia. Melancia eu tenho paixão. Daí eu entrei na dieta da melancia, daí eu tive que deixar de comer melancia por um tempo, mas gosto muito. É justamente aquilo que eu estava comentando com você, que um dos problemas da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis no mundo é por conta do carboidrato e não da gordura. Quando a gente fala carboidrato, por incrível que pareça, a fruta entra junto. Então sempre foi taxada como muito saudável, podemos comer à vontade? Não. A fruta tem um índice de açúcar muito grande. Um saquinho de açúcar embutido naquela fruta que a gente não vê. Só que aí quando chega no seu sangue, o sangue quebrou a frutose e virou glicose. Para ele virou tudo a mesma coisa. Seja um carboidrato advindo da farinha, da fruta ou do arroz. Ou da batata doce. Né? E aí eu pego o paciente que às vezes ele está comendo só carboidrato. E não entende por que não consegue emagrecer. Né? Então isso é muito importante também. Vamos para o dia a dia. Gente, eu tinha tanta pergunta para fazer para ela, agora vou ter que dar uma atropelada, né? Porque a gente tem que aproveitar o tempo dela. No dia a dia, o que é um prato saudável para uma pessoa normal que gosta de se cuidar? O que é o saudável? Eu sempre estimulo o consumo de carne branca, prevalente ao consumo de carne vermelha. Porque, principalmente no sul do Brasil, nós somos muito habituados a comer carne vermelha, né? Então, tem pessoas ainda, nesses 11 anos de profissão, que comem carne vermelha todos os dias, acreditando que é necessário, ou até fígado de boi, né? Que teve muita orientação de médico, que fosse a melhor opção em relação à reposição de ferro. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, que os malefícios são maiores que os benefícios, né? Então, o nutricionista, a gente estuda especificamente essa área para que a gente tenha dados mais científicos, mais atualizados, né? Mais concretos. Mas um prato saudável hoje estimulando a carne branca, seja o peixe, seja o frango, que nem diz a minha paciente, uma linguicinha de frango? Não, é embutido, né? A linguiça de frango já é outra seção, dos embutidos não entra. Quanto mais in natura, melhor. E aí, um carboidrato que tenha baixo índice glicêmico, ou seja, que tenha fibras. Se eu tenho um arroz, que ele seja integral. Se eu substituir o arroz branco pela batata doce, você já está na frente porque você tem mais fibras do que o arroz branco. Ou um cará, um inhame, de repente um milho, né? Tirando que a maioria do milho do Brasil são todos produtos transgênicos, então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de consumo. Então, um bom senso entre um arroz integral, uma batata, uma mandioca, um cará, um inhame, somado a uma carne branca, ou ovos, que são um dos alimentos mais saudáveis do mundo, né? Um dos 5 alimentos mais completos que existem no mundo, e legumes e verduras variados, que se eu tiver acesso ao orgânico, melhor ainda. Mas sem fritar, sem fazer o refogado com gordura. Depende. Se for um azeite, melhor. Na verdade, um azeite de boa qualidade já caiu por terra, que ele não pode ser aquecido. Ele pode. Exatamente. Ele fica saturado daí. Não.
Não fica. Se esquentar. Muito tempo. As últimas pesquisas científicas nos garantiu que nós podemos fazer arroz, feijão, bife com azeite, coisa que nós não acreditávamos. A temperatura para que ele quebre as cadeias tem que ser de ebulição e por muito tempo. Então eu não posso fazer uma fritura em imersão ao azeite, mas um refogado eu devo. Sim, porque vai uma meia colher só de gordura. Mais uma vez a gente volta naquele medo da gordura. E no excesso de carboidrato que a gente ingere. Então, cozinhar uma cenoura na água e comer é pior do que você refogar ela com azeite ou ralar ela e jogar um azeite por cima. Ela perde todas as propriedades na água. Tira toda a fibra e aí você não adicionou o azeite, que é uma gordura boa, né? Então, o impacto de uma cenoura ralada temperada com azeite é menor do que uma cenoura cozida na água. Então, refogadinho. Para a gente encerrar, refrigerante ou suco natural? É uma polêmica muito grande. O refrigerante sempre vai ser ruim. Primeiro porque acidifica muito o pH sanguíneo, então ele vai gerar a proliferação de câncer, de células de tumores cancerígenos. Seja ele diet, light ou com stevia, né? O mercado ele é tão sacana e inteligente, né? Que agora tem até refrigerante à base de adoçantes naturais, né? Como se não deixasse de ser refrigerante, né? Então a indústria está sempre tentando nos enganar. Cabe a um bom nutricionista orientar seu paciente, a sua equipe, né? Muito importante. Mas o suco natural, eu sempre explico para meus pacientes que são uma concentração de fruta. Então, vamos pegar um exemplo do suco de laranja. Nós temos lá 3, 4 laranjas espremidas em um único copo. Nós vamos ter um índice de frutose, um índice de açúcar enorme. Isso vai dar um impacto muito grande na sua glicemia e você pode ganhar peso, além de desenvolver diabetes. E aí, tem algumas frutas que são mais recomendadas para sucos e outras que têm que ser ingeridas com bagaço. Eu gosto de almoçar e chupar uma laranja com bagaço, lógico. Bagaço, é uma ótima sobremesa e... Eu gosto. Parabéns, está correto. Débora, agora eu vou deixar você à vontade para a gente finalizar esse bate-papo. Adorei te encontrar.